Batiza-me, Senhor, com teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Vem, ó água viva, ó água pura, fecundar meu coração. Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tudo por Jesus e nada sem Maria. Nós começamos então hoje a nossa busca da perfeição cristã. Bom, então nós começamos esse conteúdo novo no canal. Agora, deixa eu ajeitar aqui o microfone, agora voltar a cadeira para o lugar. Bom, então esse conteúdo que eu começo hoje, é inspirado no livro Compêndio de Teologia Ascética e Mística. Olha que tanto de palavra difícil, mas a gente vai entender o que são essas palavras. Bom, pelo menos algumas eu acredito que você entenda, né? Mas principalmente o conceito do que é teologia, o conceito do que é ascética e o conceito do que é mística. Nós vamos aprender nesse conteúdo muito mais do que isso, obviamente, né? Nós vamos aprender como buscar a perfeição cristã. Ah, Carlos, mas então quer dizer que você é perfeito e quer ensinar a gente a ser perfeito e quer ensinar a gente a ser perfeito se você não é perfeito? Não, não é isso. Eu quero buscar junto com você. Na verdade, como eu disse, né, esse canal aqui que eu fiz é para mim, né? Vocês assistem, não de enxeridos, mas de convidados a caminhar comigo, né? Enxerido seria algo muito errado de dizer, mas convidados a caminhar comigo. Eu estou caminhando, estou na minha busca da perfeição cristã e quero te convidar a essa busca da perfeição cristã. Bom, então nós precisamos começar o nosso conteúdo entendendo que... Deixa eu ajeitar aqui a minha tela. Isso, peraí. Acho que aqui fica melhor para mim. Isso. Então, nós vamos entender o que é essa perfeição da vida cristã. Perfeição cristã, certo? Bom, a primeira coisa que nós precisamos entender é a natureza da teologia ascética. O que é teologia ascética? Bom, precisamos então entender o que é ascética e mística. É a perfeição da vida cristã, certo? Vamos lá. Deus comunicou não só a vida natural, mas também a vida sobrenatural, que é participação da vida do próprio Deus, dada pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nosso Senhor Jesus Cristo não só nos deu, né, o Pai não só nos deu a vida natural, mas também a vida sobrenatural. E nós participamos dessa vida sobrenatural de forma plena pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos esses méritos nós podemos entender já no catecismo, lá onde nós estudamos o catecismo na catequese destrinchada. Como qualquer vida, a vida cristã precisa se aperfeiçoar aproximando-se de seu fim. Ou seja, tudo para chegar ao bem, como nós aprendemos também no catequese destrinchada, aprendemos que algo chega ao bem, faz o bem quando ela chega ao seu fim último, quando ela alcança o objetivo da sua vida, certo? Ela alcança o objetivo da sua vida. Então, uma mangueira, ela dá mangas, uma pereira dá peras, e um ser humano se une a Deus. Então, a perfeição do homem é se unir a Deus.
O bem do homem é se unir a Deus. Na terra adquirimos essa perfeição de forma relativa, que só será perfeita no céu. Por isso eu disse, né, a perfeição cristã verdadeira só acontecerá no céu, porque no céu nós seremos unidos plenamente a Deus. Aqui nós podemos ser unidos parcialmente e corremos o risco de perder essa perfeição, de perder essa união com Deus. Sobre essa perfeição, trataremos nesse curso. Nós veremos hoje, então, sobre as cinco naturezas, sobre os cinco aspectos, melhor dizendo, da teologia ascética, que é a natureza, a sua fonte, seus métodos, a sua excelência e as suas divisões, certo? Quais são os seus diferentes nomes dessa ciência ascética? Pode ser também chamada de ciência dos santos, ciência espiritual, arte da perfeição. A palavra ascética vem do grego e significa exercício, esforço, e designa todo o exercício laborioso que se refira à educação física ou moral do homem. Então, ou seja, é aquilo que o homem pode fazer, certo? Então, por exemplo, se uma pessoa ela vai à academia e ela se esforça, ela pode ou não crescer. Isso vai depender de todo um outro resultado, do restante do seu metabolismo e de várias outras coisas. Da mesma forma, na vida espiritual, o homem ele só vai crescer se Deus assim o permitir que ele cresça. Porém, né, o homem que não se esforça, esse realmente não vai crescer. Esse realmente não vai crescer. A gente vai ver que a gente vai usar muito a dinâmica, a inspiração da academia aqui, dos exercícios, dos exercícios físicos, para explicar a ascética e a mística. Então, as seses são esses esforços da alma cristã em luta para alcançar essa perfeição, essa união com Deus. Ou seja, ela faz a sua parte, né? Ela faz a sua parte e Deus faz a dela. Bom, tem uma imagem que eu gosto muito de entender a ascética. Aliás, e aí vamos nós entender primeiro a mística para depois entender a ascética. A palavra mística vem do grego, que significa misterioso ou mistério, segredo, e designa essa teologia porque expunha os segredos da perfeição. É o que? É o contato de Deus para o homem, é o que Deus revela ao homem, certo? Então, aí vamos naquela imagem da criação de Adão. Se você vai reparar, os dedos, a mão de Deus está estendida plenamente, né? Então ela está reta assim, né? Dessa forma aqui. Já a mão de Adão, ela está assim, se você olhar. E falta Adão fazer isso para tocar Deus. Da mesma forma é a ascética e mística. A ascética é esse esforço que Adão faz para tocar Deus. E a mística é Deus que está inteiramente estendido para tocar o homem. Qual é o seu lugar acho que eu estou fazendo errado aqui. Vamos voltar aqui para cá. Qual é o seu lugar na teologia? Santo Tomás de Aquino divide a Suma Teológica em 3 partes. Bom, então, só para a gente entender o que é a Suma Teológica, é um compilado de livros de Santo Tomás de Aquino, que ele escreveu. Então, ele primeiro divide ela em Deus primeiro, que é o primeiro princípio, e Deus último fim. E a terceira parte é o Verbo encarnado. A teologia ascética, esse estudo que nós faremos a partir de hoje, né, começamos hoje, está em conexão com a segunda parte, ou seja, com Deus é o nosso fim, é onde nós queremos chegar. Nós já entendemos de onde nós viemos, que viemos de Deus, somos criados por Deus, isso é fé. Mas agora nós precisamos agir conforme esta fé, chegar à conexão com Deus, que é o nosso fim último, a partir do Verbo encarnado, a partir dos méritos do Verbo encarnado. A teologia então se divide em 3 partes: dogmática, moral e ascética, certo?
A dogmática é aquela que nos ensina o que é preciso crer sobre Deus. Ou seja, tudo aquilo que nós falamos na parte da fé do catecismo. Então, falamos do credo inteiramente, creio em Deus Pai Todo-Poderoso e assim por diante. Então, isso é dogma, ou seja, é algo que eu preciso crer para chegar a Deus. Essa comunicação que dela se dignou a fazer as criaturas racionais e sobrenatural, ou seja, só as criaturas racionais, no caso os homens, têm capacidade de crer em Deus, certo? A moral é a segunda parte da teologia. Então nós entendemos a dogmática como a primeira, a moral como a segunda. E isso nós vimos também no catecismo quando nós falamos sobre os 10 mandamentos. Então falamos ali sobre a moral. A moral ela nos mostra como devemos corresponder a esse amor de Deus, cultivando a vida divina de que ele se dignou outorgar-nos, ou seja, nos dar como participação. Então nós temos os dogmas e a moral. Juntando dogma e moral, agora nós temos a base para unirmos e para vivermos a ascética, a vida ascética. Essa é responsável em nos aperfeiçoar essa vida. Então nós somos chamados a viver esse aperfeiçoamento, passar pelos mandamentos e pela moral e pelo credo, progredindo na prática das virtudes de uma maneira metódica, ou seja, não é metódica no sentido de que eu preciso seguir à risca, mas existe um método, existe uma prática, práticas que eu preciso fazer para alcançar a perfeição. Isso não sou eu que estou falando, não sou eu que vou dar para vocês isso. Isso é estudo de vários santos, de vários doutores da igreja, certo? E foi compilado por Adolphe Tanqueray no livro dele, Compêndio de Teologia Ascética e Mística, certo? Qual é a relação de ascética com dogma e moral? Bom, é o que eu já falei aqui. É parte da moral cristã, mas conserva com o dogma e a moral relações íntimas. Então, ou seja, a vida ascética, ela tem parte da moral cristã, mas ela guia-se ali também pelos dogmas e pela moral, no sentido de que ela usa do dogma e da moral como base e fundamento e fonte para chegar à perfeição. Nenhuma pessoa vai chegar à perfeição sem conhecer o que crê em Deus, como crer em Deus e como viver e corresponder a esse amor por Deus. A vida ascética, então, ela apoia-se nos dogmas e na moral. Os dogmas cristãos dão luzes e são fonte de devoção para a vida ascética. Então, essa vida ascética, ela vai nos dar a possibilidade, nós entendemos que vai dar possibilidade de iluminar a vida ascética. Ou seja, os dogmas, melhor dizendo, os dogmas vão iluminar a vida ascética. Já a moral, ela dá esse apoio, ela completa a vida ascética, explicando os preceitos que devemos praticar para adquirir e conservar a vida divina. Então, a moral ela vai nos dar esse direcionamento para a respostas práticas de o que devemos fazer para alcançar e para viver a perfeição cristã. O objetivo da vida ascética é reunir no ensino de Nosso Senhor, da Igreja e dos Santos, tudo o que se refere à perfeição, natureza, obrigação e meios da vida cristã. Ou seja, o que é a vida ascética? A vida ascética é a reunião de tudo que Nosso Senhor Jesus Cristo ensinou, de tudo que a Igreja ensinou, de tudo que os santos ensinaram, para nós vivermos a perfeição e os meios da vida cristã, a perfeição da vida cristã, certo? Então, os santos, Nosso Senhor Jesus Cristo principalmente, e a Igreja nos ensinam sobre essa vida cristã perfeita. O objetivo dela também é coordenar todos esses elementos de sorte que deles se forme uma verdadeira ciência, certo? Ou seja, eu não vou viver somente o que Jesus viveu, mas eu acrescento àquilo que Jesus viveu também a vida
do que a igreja nos ensina, os ensinos da igreja e também os ensinos dos santos. Bom, a ciência da vida ascética tem caráter especulativo e prático, ou seja, eu vou adquirindo, eu vou praticando, eu não posso viver na teoria, eu tenho que praticar, certo? Eu tenho que praticar ela. Mas também existe a parte especulativa, que ainda não é teórica, mas é que eu vou imaginando, pensando, olha, talvez isso aqui vai me levar à perfeição, talvez isso aqui vai me levar a ser uma pessoa melhor, a ser uma pessoa melhor. Então é especulativo porque remonta ao dogma para explicar a natureza da vida cristã. E é prático porque busca os meios que se devem tomar para cultivar essa vida. Então a vida ascética é uma verdadeira arte, desenvolvida e aplicada na vida do cristão, tendo muito discernimento e dedicação. Então, ou seja, o cristão ele deve ter discernimento e dedicação. E nós vamos falar sobre como ele vai alcançar esse discernimento, como ele vai alcançar também essa dedicação. O que diferencia então a ascética de mística? A teologia ascética é a ciência espiritual da perfeição cristã que vai desde os seus princípios até o limiar da contemplação infusa. Nossa, que nó que deu na cabeça agora de vocês, né? Eu imagino que tenha dado um nó aí. Mas vamos lá, vamos explicar. A teologia ascética, essa ciência espiritual da perfeição cristã, ela vai desde os princípios até o limiar da contemplação infusa. Então, ou seja, é o caminho que eu vou percorrer. Desde o começo da minha caminhada até o fim último, onde eu vou unir-me a Deus, a vida ascética é isso. A vida ascética nada mais é do que nós chamamos de caminhada. Nossa caminhada na vida cristã, né? A nossa caminhada na vida cristã. Uns vão progredindo, outros vão regredindo, outros estacionam e regridem. Isso tudo nós vamos aprender. Já a teologia mística, né, diferente da teologia ascética, é uma ciência espiritual da perfeição cristã, que vai desde a primeira noite dos sentidos e da quietude até o matrimônio espiritual. Então vamos lá então. A vida ascética, ela vai do nosso começo, dos nossos primeiros passos, até nós chegarmos à contemplação de Deus. A vida mística, ela vai de onde Deus revela-se. Ou seja, eu vou até certo ponto e Deus vem de certo ponto para frente, até mim, certo? Vai chegar um momento em que nós vamos nos encontrar, contemplar a Deus, e Deus vai me presentear com a sua presença. Porque eu me esforcei. Porque eu me esforcei. Então, se todos os dias eu me esforço para buscar a Deus, para viver a perfeição cristã, Deus vai, por seus caminhos, nos dando a sua presença. E dando-nos a sua presença, Ele vai nos apresentando o seu amor e vai nos apresentando cada vez mais a sua presença em nossas vidas. Então, a vida ascética é o homem que trabalha e a vida mística é Deus quem se revela. Deus trabalhando na vida humana, trabalhando, agindo na vida humana de forma particular, de forma individual, já não de forma coletiva, mas de forma individual. Então Deus age não somente de forma coletiva, mas também age de forma individual, certo? Agora sim era para entrar essa imagem aqui. Quais são as fontes da teologia ascética e mística, né? As duas teologias, tanto a ascética quanto a mística. As fontes da teologia são duas para crescer na teologia ascética: a escritura e a tradição. Então, nós vamos usar a palavra de Deus para crescer e usar o que a igreja nos ensina. Basicamente, só uma pausa. Nós vamos ter então
esses dois livros como fundamento da nossa vida, né? As Escrituras, a Bíblia e o Catecismo, né? Deu para ver? Deu para enxergar? Agora deu, né? A Bíblia e o Catecismo. Então são esses dois. Visualmente ficou bem fácil agora para entender isso, né? Na Escritura encontraremos uma rica doutrina espiritual espalhadas em doutrinas especulativas e morais, preceitos, conselhos, orações e exemplos. Então, ou seja, dentro da Bíblia, nós vamos encontrar muita doutrina espiritual, muitas coisas, muitos ensinos riquíssimos, né? Infinitos conselhos aqui. Alguns são especulativos, alguns agem nas nossas vidas de uma forma que pode ser apenas não uma ilusão, mas algo que não seja tão que pode funcionar ou pode não funcionar. Acho que é isso que eu quero explicar para vocês. Mas existem outras coisas que funcionam, né? Existem outras coisas que funcionam e nós vamos entender. Ah, mas você está querendo dizer que a Bíblia tem algumas coisas que não funcionam? Não, tem algumas coisas que não são aplicadas naquela situação, né? Então a gente precisa ter esse discernimento do que aplicar para cada situação. Já a tradição, ou seja, o catecismo, ele completa a Sagrada Escritura. Mais do que isso, acho que o catecismo ele traduz o que a Bíblia diz, o que a palavra de Deus, o que a Sagrada Escritura diz, transmitindo-nos verdades que não estão contidas nesta, interpretando-as, ou seja, traduzindo-as de maneira autêntica. Manifestam-se, então, no magistério solene e ordinário. Né? O que é magistério solene? São as definições e concílios e dos papas, as definições dos concílios e dos papas. O que é magistério ordinário? É a doutrina comum dos santos, dos teólogos e da patrística. Então existem dois tipos de doutrinas dentro da igreja. Uma solene e outra ordinária. Né? Então uma que realmente deve ser seguida à risca, certo? Que são as definições dos concílios e as definições dos papas. E existe também as definições ordinárias, que são as doutrinas dos santos. Então, eu posso seguir a vida de São Francisco? Posso. Mas eu posso não seguir o exemplo de São Francisco? Posso também, né? Agora, eu posso não crer que Maria é mãe de Deus? Não, você não pode, né? Sendo cristão, você não pode viver, pensar e crer em qualquer coisa que esteja em desacordo com os concílios e com os papas, certo? Há duas formas de o homem conhecer a Deus, pelos meios naturais e pelos meios sobrenaturais. O homem deve coligir, interpretar e coordenar os dados das Escrituras e da tradição. Então ele deve fazer um jogo de cintura ali entre o que é interpretação da Bíblia, o que é sagrado, o que é Escritura, entre o que é tradição. Fazer esse jogo de cintura. Então ele precisa ter um conhecimento fundamental desses dois livros. Se você não leu esses dois livros, procure lê-los, procure estudá-los, procure entender pelo menos como é que eles funcionam, certo? A espiritualidade é uma ciência vivida e deve ser mostrada na prática. Os santos vão nos auxiliar nessas práticas vividas em suas próprias vidas. Pode ser o santo que não escreveu nada, mas ele, ao nos ensinar com a sua vida, ele já nos ensinou. Aliás, ao viver a sua vida, ele já nos ensinou. É preciso juntar o estudo da psicologia prática, dos temperamentos, das doenças nervosas e dos estudos mórbidos, que tem tanta influência no espírito e na vontade. Ou seja, todo tipo de estudo que possa existir pode nos ajudar também na vida ascética. Não se deve esquecer que a luz da fé desempenha aqui um papel preponderante e que os dons do Espírito Santo a completam maravilhosamente. Então, sem o Espírito Santo, nós não vamos caminhar.
principalmente então os dons do Espírito Santo da ciência, do entendimento e sabedoria e conselho, certo? Esses são os mais importantes para nós vivermos a vida ascética, certo? Quais são os métodos que nós devemos seguir? Qual é o método que nós iremos seguir para alcançar, para viver a vida ascética, essa busca da perfeição? Deve-se utilizar as fontes da escritura, da tradição e das experiências pessoais, certo? Então já falei da tradição, já falei das escrituras e das experiências. De modo experimental, observações de si e dos outros. Então, prestar atenção no que aconteceu na sua vida, prestar atenção no que aconteceu na vida dos outros, principalmente também dos santos, mas obviamente pessoas que estão ao seu redor. Não é uma verdadeira ciência. Então a gente não entende isso como ciência, mas há um perigo em cair opiniões mal fundadas. Mas esse perigo não significa que eu não possa utilizar, certo? Há muitas das controvérsias sobre os estados místicos, ou seja, pessoas que alcançaram a vida mística e será que alcançaram? Será que não alcançaram? Isso é especulativo. Pode ser que a pessoa alcançou, pode ser que a pessoa não alcançou, certo? Mas isso deixa de ser algo a ser utilizado, ou seja, as minhas experiências, as experiências dos outros? Não, eu posso continuar vivendo pelas experiências, né? Buscar a perfeição através das experiências dos outros e também das minhas experiências. De modo dedutivo, também consiste em estudar com cuidado o que nos ensina tradição, escritura e teologia, certo? E aí nós podemos também fazer a união dos dois. É necessário então combinar os dois métodos. Estudar a doutrina revelada, ou seja, o catecismo, e examinar com cuidado as almas, qualidades, defeitos, inclinações, repugnâncias, movimentos da natureza e da graça. Então, o correto é eu unir experiência com catecismo, com doutrina. Por isso nós demos o catecismo aqui nesse canal antes, certo? Porque ele é a base de tudo. Ele é a base de tudo. Como eu disse, o catecismo, para mim, ele é a Bíblia traduzida, certo? Então, é um dos livros mais importantes já escritos na humanidade. Na humanidade, para mim, é. E ele pode ser mesclado com as minhas experiências, com as experiências que eu vejo dos outros, certo? É o Espírito Santo que vai ser o auxiliador dessa perfeição, né? Dessa mesclagem que eu vou fazer junto com a Virgem Maria neste caminho da perfeição cristã, certo? Temos então essa serenidade e ponderação. Precisamos ter uma serenidade e uma ponderação diante de todas essas questões, com o único objetivo de qual é o objetivo de conhecer o catecismo, conhecer a Sagrada Escritura e buscar entender as minhas experiências, para eu chegar ao conhecimento da verdade, para eu chegar ao conhecimento de Deus, certo? E aí nós temos a excelência, quais são os estudos e a necessidade. Qual que é a necessidade de eu estudar teologia ascética? Qual é a necessidade de eu estudar a busca da perfeição? Bom, nós não estamos aqui arrotando, com o perdão da palavra, que nós somos perfeitos. Eu já disse isso lá no começo, eu vou falar isso durante todo o curso. Não estou aqui falando que eu sou perfeito. Longe disso. Longe de falar e longe de ser ainda. Espero um dia ser. Espero um dia estar unido a Deus com todo o meu coração, com toda a minha vida. Mas existe uma necessidade antes de ser perfeito, eu preciso estudar para ser perfeito. Então, existe essa necessidade. O estudo da teologia ascética, a teologia ascética, na verdade, é uma participação da vida divina comunicada à alma e cultivada por ela com ardor infatigável. Vamos explicar isso aqui de forma mais clara. Deus vem até a alma
e se une a essa alma. E ao se unir essa alma participa da vida de Deus, a alma aqui, participa da vida de Deus, que é isso aqui, participa da vida de Deus e faz de tudo para cultivar a presença e continuar para que nada a tire da presença de Deus, certo? Então isso é teologia ascética, é o meu esforço em permanecer em Deus. Estudamos a Deus nas suas relações mais íntimas com a alma, a habitação e a contribuição da Santíssima Trindade na alma. Então a alma, ela vai ser contribuída para alcançar essa perfeição através da Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade, a própria Santíssima Trindade que vem habitar no homem, né? Se guardardes os meus mandamentos, eu e o Pai viremos e faremos morada em você. É isso que Jesus nos promete e é isso que ele faz. Ou seja, nós fazemos o básico, guardarmos os mandamentos, guardarmos a palavra de Deus e Deus habita em nós. Nós estudamos também a alma na sua colaboração com Deus, ou seja, estudamos a colaboração de Deus com a alma e estudamos a colaboração da alma com Deus, né? Basicamente é o que as pessoas falam aí, né? Simplesmente não atrapalha Deus. Não atrapalha Deus a agir. O problema é que nós atrapalhamos Deus a agir nas nossas vidas. Qual é a necessidade do estudo da vida ascética para os sacerdotes? Primeiro eu vou falar para os sacerdotes. Os sacerdotes, eles têm duas missões. Eles têm a missão de santificar a si mesmo e santificar os outros. O sacerdote, ele deve tender à perfeição e até possuí-la em grau elevado. Por quê? Porque um padre em um grau elevado, ele puxa as pessoas, ele sobe o sarrafo. Então um padre com um grau de perfeição baixo, ele deixa para os seus fiéis, para os seus próximos ali, para suas ovelhas, um sarrafo baixo. Claro, podem haver alguns que possam se destacar na perfeição cristã ali da própria paróquia, mas é o padre que é responsável por essa elevação do sarrafo. É o padre que é a figura exemplar da santificação e da perfeição para os fiéis. Você percebe a perfeição nos fiéis quando o padre é santo. Não quer dizer que as pessoas deixam de pecar, não quer dizer que o padre deixe de pecar. Não é isso. Perfeição não é isso. Perfeição é buscar Deus. Perfeição é buscar se unir a Deus. Então o padre, ele precisa conhecer sobre algo, o acende o desejo por estar nessa coisa. Nossa, o que o Carlos quis dizer agora? Quis dizer o seguinte: quando eu conheço um padre que é santo, eu vejo um padre que é santo, eu o conheço. E eu vejo que é possível. Então já não fica distante. E como eu vejo que é possível, eu desejo. Entende? Então, sim, o exemplo das pessoas... Eu tenho uma oração que eu falo assim: eu agradeço a Deus pelos santos passados e presentes. Ou seja, quem são os santos passados? São todos os santos que já estão na glória de Deus. Quem são os santos presentes? Os santos presentes são todos aqueles que estão ainda nas nossas vidas, perto da gente, e que a gente pode ver, tocar, conversar com eles e tirar do exemplo deles, da vida deles, as nossas vidas, o nosso projeto. O sacerdote, então, que conhece sobre a vida ascética, deseja mais. Então, quanto mais ele deseja, por isso é necessário ele estudar a vida ascética. Quanto mais ele estuda, mais ele deseja a perfeição. O sacerdote deve santificar as almas que lhe são confiadas. O sacerdote, ele precisa conhecer a ascese para instruir seu rebanho, não só pelo exemplo, mas pelo ensino mesmo. Ainda mais se estiver rodeado de pecadores. Então, quanto maior forem os pecadores, mais tem que ser, mais santo
tem que ser o padre. Para ensinar a evitar ocasiões de queda, então, também. O padre ele precisa ensinar a evitar ocasiões de queda. Para também ensinar a combater as paixões. O padre precisa ensinar isso nos fiéis. Para ensinar também a resistir às tentações, como o próprio Jesus resistiu às tentações através das Escrituras. Para ensinar a prática das virtudes. O padre precisa ensinar a prática das virtudes e para direcionar as almas fervorosas, porque existem os pecadores, mas também existem as almas fervorosas. Essas almas também precisam ser. Então, já reparou que, por exemplo, você começa uma aula com um professor que só ensina o básico. Chega um momento em que você precisa sair daquele professor. Se o padre ele for só o básico, ele vai perder esses fiéis fervorosos. Não que ele vai perder, mas ou esse fervoroso vai para outro lugar, né? Isso não quer dizer que seja algo ruim, mas o padre ele deveria ser o exemplo para aquela pessoa do início ao fim da sua vida. Então, para direcionar também as almas fervorosas e também para conduzir até a oração os fiéis, ou seja, para dar o exemplo da oração. Certo? Agora, a utilidade do estudo da vida ascética para os leigos. Então, vimos para os sacerdotes, agora para os leigos. É útil também para os leigos estudar a vida ascética por 3 motivos. 3 motivos para estudar a vida ascética. E é você. Agora eu estou falando com você, com o leigo. Comigo, com você, leigos. Primeiro motivo para você estudar a vida ascética. Estimular e alimentar o desejo da perfeição. Quanto mais você estuda a perfeição, mais você quer ser perfeito, mais você quer buscar a perfeição. Outro motivo para facilitar e completar a direção espiritual. Ou seja, o padre vai te dar direção. Se você não entende o que o padre está falando, o padre é santo, mas se você não entende o que ele está falando, fica difícil. Então você precisa estudar e conhecer os termos, as dinâmicas, o que o padre está falando, para você também seguir. E o terceiro motivo, para suprir a direção espiritual em casos que não se pode receber. Então existem alguns casos que as pessoas não vão poder receber direção espiritual. E aí nesses casos ela precisa estudar. O católico, e graças a Deus, Deus está suscitando no meio do povo católico, pessoas que estudam a fé, que estudam os dogmas e que principalmente estão estudando essa vida espiritual, né? Essa vida espiritual. Então, é importante também ter essa busca. Agora, como nós vamos estudar a vida ascética de forma eficaz? Bom, nós vamos precisar de 3 condições também para direcionar bem a nossa alma, certo? O primeiro é o manual, ou seja, o estudo de um livro espiritual que sirva como manual da nossa vida. Existem vários manuais, existem vários livros que podem nos direcionar. A Imitação de Cristo, O Caminho, Suco e Forja, de São José Maria Escrivá, a Imitação de Cristo que eu já falei, a Imitação de Maria, de Thomas Kempis, quem mais? O Diálogo de... Agora eu esqueci o nome. De Santa Catarina de Sena, porque eu estou olhando meus livros aqui, certo? Quem mais? O Progresso Espiritual. Qualquer outro livro que seja espiritual, certo? É um exercício, então essa leitura vai ser um exercício fundamental para você direcionar. Algo que você se identifique. É um exercício de piedade que instrui, exorta, aconselha e completa nossa espiritualidade. Além do manual, nós teremos os mestres, certo? O estudo profundo. Eu espero que você esteja anotando aqui. Vocês repararam que não tem caderninho dessa vez, né? Não tem caderninho dessa vez. Então, eu espero que vocês anotem. Estejam anotando. Então, nós temos o manual. Agora nós temos os mestres, certo? Que são aqueles que vão nos ajudar a, de forma eficaz, estudar. Os mestres são
o estudo profundo dos mestres espirituais, principalmente os santos. Agora, a vida dos santos, o que os santos escreveram, certo? O que os santos escreveram ao longo de suas vidas e o que eles viveram também, principalmente o que eles viveram também. Em contato com o coração ardente dos santos, nossos corações também se inflamam. Então, um coração que, ainda que não esteja abrasado, mas que esteja aquecido, se ele chega perto de um coração que está queimando, ele começa a queimar também. Então, quanto mais perto dos santos nós estamos, do exemplo dos santos, da vida dos santos, mais perto do fogo do nosso coração se acender. E também o movimento, certo? Então, esses 3 M's aí, o manual, os mestres e o movimento. O que são esse movimento? O movimento que se requer para direcionar bem a alma é a prática das virtudes. Então, o movimento é a prática das virtudes. Eu não vou crescer espiritualmente se eu não praticar virtudes, se eu não procurar as virtudes. Nesse canal aqui tem um vídeo meu rezando o rosário. É um dos vídeos mais acessados, é o vídeo mais acessado nesse canal, né? Por incrível que pareça, é um simples vídeo onde eu não apareço, né? Talvez seja esse o problema desse canal, né? Eu não apareço, e sou só eu rezando, a minha voz rezando o rosário. É um rosário que eu desenvolvi, uma forma, eu mesclei algumas coisas ali, mas basicamente nas contemplações, além de contemplar o mistério, eu peço 2 virtudes por mistério. Dá no total, então, de 40 virtudes se eu rezo o rosário. Você compreende? Então, se você pedir 40 virtudes todos os dias para Deus, Deus vai dar. Deus vai dar, se você pedir com fé. Então, esse movimento é importante, de buscar as virtudes. Apenas estudar e saber não lhe levará a lugar nenhum, se não houver esse movimento de buscar as virtudes. Certo? E aí, para nós finalizarmos, nós temos a divisão da teologia ascética e mística. Há 2 lados na vida ascética, um ontológico e outro psicológico. Certo? O ontológico requer o estudo da natureza, da existência e da realidade e do ser, do que é a vida ascética. O psicológico requer uma análise da vida pessoal e projeto de vida baseado nas 3 vias: purgativa, iluminativa e unitiva. Purgativa, iluminativa e unitiva são as 3 vias. Esse será o próximo curso, as 3 vias espirituais. Certo? Então vamos lá. O que é ontológico? O que é a vida ascética? O que é a psicológica? É o que a vida ascética faz em mim, de forma particular. Então, para cada pessoa, um caminho. Para cada pessoa, um jeito de acontecer a vida ascética. Uns vão encontrar e buscar Deus nos livros, nos estudos, no ensino, na missa, nos sacramentos, enfim. Outros vão ter que fazer todas essas coisas para buscar e encontrar a Deus. Então, vai depender do seu caminho. Por isso é importante o diretor espiritual. Por isso é importante o diretor espiritual, para te direcionar naquilo que é você, na sua particularidade. Bom, então o nosso plano é dividir a teologia ascética em 2 partes. A primeira parte será doutrinal e terá por base os princípios para alcançar a perfeição da vida cristã, que é esse curso aqui, que é esse curso que nós começamos hoje. Na segunda parte, veremos a aplicação desses princípios nas diversas categorias da progressão da alma, que é as vias espirituais: purgativa, iluminativa e unitiva. Certo? Então, esse será o próximo curso. Eu já começo um curso anunciando o próximo curso. Mas vão ser cursos que vão ser sequenciais. Assim como este é sequencial do Catequese Destrinchada, agora nós temos o Busca da Perfeição Cristã. Depois da Busca da Perfeição Cristã, nós teremos as 3 vias espirituais. Certo? Bom, então esses vídeos, eu acredito que essa seja a maior aula que a gente vai ter. Então, ou seja, eu acredito, espero que não passe mais de 40 minutos,
mais de 30 minutos, vão ter aulas que vão ser mais curtas, certo? Podem ter aulas que vão ser mais longas? Podem. Você percebeu que eu comecei tocando violão, nós começamos rezando, e nós vamos terminar rezando também. Nós vamos terminar rezando. Pedir que o Espírito Santo nos guie nessa vida espiritual, que o Espírito Santo nos ajude nessa vida espiritual. Esse curso vai ser diferente, para nós rezarmos, para nós pedirmos o Espírito Santo nas nossas vidas, para que ele nos guie diante de toda essa realidade, diante de tudo aquilo que nós estamos vivendo. Por isso, eu te convido a colocar a mão sobre o seu coração, sobre a sua cabeça, onde quer que você queira colocar as suas mãos agora, onde você se sentir à vontade. Faça esse caminho agora de pedir a busca da perfeição cristã. Senhor, eu preciso do teu poder, da tua força, do teu Espírito Santo agindo na minha vida. Eu quero, Espírito Santo, o teu poder. Vem guiar a minha vida, vem conduzir o meu coração. Eu sei, Espírito Santo de Deus, que a minha vida precisa ser movimentada, mas eu preciso também de Ti, eu preciso da Tua graça. Somente o meu movimento não é suficiente, eu preciso da Tua graça, da Tua presença, da Tua manifestação na minha vida. Por isso vem, Espírito Santo, vem água viva, transformar o meu coração, vem fecundar o meu coração, porque o meu coração só dará frutos, a minha alma só dará frutos na vida espiritual, na perfeição cristã, se o Senhor fecundar o meu coração. Vem, água viva, vem, ó água viva, ó água pura, fecundar meu coração. Água viva, ó água pura, transformar meu coração. Não se esqueça de curtir, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com outras pessoas e convidar cada um a seguir esse caminho na busca da perfeição cristã. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tudo por Jesus e nada sem Maria. Fiquemos selados na proteção de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a sua vida e obrigado por começar esse curso, esse caminho comigo. Até o fim. Até o fim.